Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor a cada um de vocês. Amém? Quero dizer a Raquel como eu tenho sido abençoado, minha querida irmã, pelo seu ministério, junto com Marcelo, toda essa banda abençoada. Vocês não apenas louvam a Deus, mas nos conduzem mais próximos do Senhor em adoração verdadeira. Deus a conserve assim, Deus a abençoe. Queridos, eu gostaria de saudar especialmente os meus colegas conselheiros aqui da APECOM, na pessoa do presbítero Gleibes, que está aqui à frente com a sua digníssima. Tem sido um privilégio estar aqui junto com os queridos irmãos conselheiros. Quero também abraçar calorosamente, por meio de Rodrigo, toda a equipe de operação da nossa APECOM, queridos irmãos dedicados que têm feito a diferença nos nossos congressos. Quero saudar também os queridos colegas pastores que estão aqui, e faço isso mencionando um querido colega desde o tempo de seminário, colega de turma, na verdade dois, o reverendo Elionai Bandeira e o reverendo Marlúcio, que ontem nos deu um abraço. Que bom revê-los aqui também. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos que vão ministrar as oficinas, na pessoa do reverendo Mateus, do reverendo Paulo, de tantos queridos irmãos que estarão ministrando em instantes também conteúdos importantes para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã. Queridos, recentemente eu tive um privilégio muito grande, naquelas coisas que Deus faz com a gente e que a gente fica pensando por quê. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo corpo diplomático do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, para, representando o Mackenzie, participar da recepção do novo cônsul dos Estados Unidos em São Paulo. E ali estava todo o corpo diplomático dos países com quem o Brasil tem relações diplomáticas, e eu sentei ali à mesa junto com outros diplomatas e matei quase toda a minha curiosidade sobre como é que é esse processo de alguém representar um país diante de outro, ser um diplomata. E aí eu perguntei tudo: o que é que precisa ter, que cursos precisa fazer, que credenciais, que competências, que experiências, e descobri que tudo isso era importante, e afinal de contas, é uma das carreiras mais exigentes que você possa imaginar. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem que ir ao Instituto Rio Branco fazer uma carreira diplomática que é para poucos, e para chegar ao cúmulo, ao ápice da carreira, como um cônsul ou um embaixador, é preciso anos e anos, muitas vezes fazendo tarefas difíceis, representando um país diante de outro e, portanto, fazendo um trabalho de boas relações. Pois bem, há um porém que me chamou muita atenção. Daquilo que estávamos conversando, um dos membros ali da diplomacia disse assim para mim: mas tudo isso não tem valor nenhum se o outro país não aceitar a nossa carta de credenciamento. Ele usou até um termo bonito em francês, que é a língua franca da diplomacia, lettre d'attention. Eu disse: rapaz, o que é esse negócio aí? Ele disse: é uma carta do presidente ou do chefe do Estado que se dirige àquele que vai receber, credenciando aquele diplomata para falar em nome dele, para representar o país, para ser a voz de um país na vida de outro. Só que tem um problema: se por alguma razão aquele país não aceitar, toda a competência, toda a experiência, toda a autoridade fica por terra. Já aconteceu isso antes, de um país não aceitar, rejeitar o credenciamento de um embaixador e devolvê-lo, e as relações diplomáticas daquele país ficarem interrompidas em relação ao outro. Pensando sobre o tema do nosso congresso APECOM, santificai-vos, impactando o mundo pela piedade, refleti à luz desse episódio de um pensamento que me veio depois, e eu gostaria de compartilhar com vocês justamente sobre essa relação de santidade de cada um de nós como embaixadores de Cristo, e o impacto que essa mensagem do Evangelho, credenciada por Deus, autorizada por Deus, empoderada por Deus, pode ter na família, no indivíduo, na sociedade. E para isso eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus
no texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu vou ler e, por gentileza, você acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele, portanto, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, uma igreja que surge naquela próspera, rica e importante cidade da província romana da Acaia, onde hoje talvez está ali a Grécia e a Macedônia. Era um centro de comércio, de transporte, gente de todos os lugares passava por aquele lugar, havia uma multiculturalidade, uma importância tremenda. Aquela cidade era conhecida por sua influência cultural, influência econômica, poder econômico, de modo que ali Paulo passa 1 ano e 6 meses, o segundo período mais longo que Paulo passa numa única cidade depois de Éfeso, onde ele ficou por 3 anos. Dali de Éfeso, depois de sair de Corinto, ele então escreve as 2 cartas que nós conhecemos como 1 Coríntios e 2 Coríntios. A primeira carta ele escreve e trata de algumas questões que são explícitas ali, questões de divisão, mau uso dos dons espirituais, desunião na igreja e uma série de coisas. Mas em 2 Coríntios, a carta que os comentaristas costumam chamar de carta escrita com as tintas das lágrimas, Paulo traz muito sofrimento e muita angústia de coração por uma situação que ele passa quando volta a Corinto. Ele encontra ali uma igreja diferente daquela que ele havia deixado, em parte porque era uma igreja que questionava a sua autoridade ministerial e apostólica. Aquele homem que havia plantado aquela igreja, formado aquela liderança, agora era questionado porque na sua ausência muitas vezes parecia um desleixo, uma falta de consideração para com aquela igreja. Começaram então a questionar o que eventualmente acontecera com Paulo, e Paulo, entristecido, diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas. E então ele parte em 2 Coríntios para fazer uma defesa do seu ministério apostólico. Mas veja que situação Paulo se encontra. Ele tinha que dizer: eu sou apóstolo, autorizado por Deus, credenciado por Deus, na autoridade do Senhor, mesmo que eu não esteja presente, porque a minha presença física não é a razão da minha autoridade, mas ao mesmo tempo ele tinha que fazer isso de uma maneira prudente, piedosa, para não parecer que ele estava chamando atenção para si, fazendo uma reivindicação de valor próprio, de justiça própria, de capacidade própria. É nesse instante, então, que chegamos ao capítulo 5, e isso fica muito claro quando Paulo faz uma ligação, uma conexão entre o seu ministério e o ministério de Cristo. Aquilo que ele era e aquilo que ele faria ou havia feito, era exatamente aquilo que Cristo havia feito em nome do Pai, por quem ele era. E a questão envolvida, então, nessa conexão é: qual é a credencial? Preste bem atenção nisso, querido. Qual é a credencial que Paulo, e por conseguinte cada um de nós, pode apresentar para ser embaixador de Cristo a um mundo cheio de pecado, em que as pessoas não apenas nos rejeitam, mas também rejeitam aquele que nos envia, o Deus que nos enviou com essa representação? Qual é a credencial? Como nós podemos
mostrar a carteira de credenciamento, a carta de credenciamento para um mundo que, em tese, a princípio e de todas as maneiras rejeita não apenas a nós, mas rejeita aquele que nos enviou, como ser o embaixador diante de um Estado, de um império das trevas que já é hostil. Diferentemente de outros estados, quando as relações diplomáticas são rompidas e o embaixador não é enviado, o nosso Deus envia embaixadores, eu e você, para um estado hostil, para o império das trevas, para um mundo cujos princípios, valores, crenças nos rejeitam, porque rejeitam aquele que nos enviou. Que credencial nós podemos oferecer? O que nós podemos mostrar? O que nos dá o poder? O que nos dá a autoridade de sermos reconhecidos, ouvidos, cridos e aceitos como embaixadores de Cristo? A resposta é o tema dessa palavra de hoje: piedade. Piedade. Se o nosso tema do nosso congresso é o tema que fala da piedade, piedade é a credencial, preste bem atenção nisso, piedade é a credencial do embaixador de Cristo, verdadeiramente santificado, verdadeiramente autorizado por Deus diante dos pecadores. Não é a sua eloquência, a sua veemência, a sua competência, a sua experiência, é piedade. Nossa credencial, que demonstra a autoridade que nós recebemos de Deus, assim como a delegação que nos foi dada, chama-se piedade. Na Bíblia, a palavra piedade, que vem do grego eusebeia ou eusebia, refere-se a uma relação devota e reverente com Deus, que é manifestada em ações e atitudes que refletem a adoração e o amor a Deus. É um estado de espírito, mas também uma prática de vida que se expressa através da reverência, da devoção, do respeito e da obediência a Deus. Por isso, no sentido bíblico, piedade não se limita a rituais, a práticas religiosas, mas é uma relação de intimidade com Deus. Ela é caracterizada pelo amor, pela reverência, pela devoção àquele por quem nós fomos enviados. A piedade se manifesta, portanto, em ações, na conduta, no comportamento, nas escolhas de vida. Reflete a vontade de agradar a Deus em tudo. Piedoso é o homem que tem Deus como seu objetivo maior de agrado, de reverência e de dedicação. Perceba, um embaixador num país estranho não tem por objetivo agradar aquele a quem ele se apresenta, mas agradar aquele que o enviou, e assim é a piedade. William Barclay considera que o vocábulo grego eusébia ou eusebia é quase intraduzível para o português ou para o inglês, como era o comentário original. Por isso, além de piedade caracterizar alguém que sempre adora corretamente a Deus e lhe dá o que lhe é devido, além disso, esse homem piedoso também serve corretamente a seu próximo e dar ao seu próximo aquilo que lhe é devido. Ou seja, a pessoa que é eusébis, piedosa, é aquela que está em correta relação com Deus e em correta relação com o próximo. Barclay, no seu comentário, faz uma referência ao historiador grego Xenofonte, que considera Sócrates, o filósofo, como um homem modelar na sua piedade. É dito sobre ele que ele era tão piedoso e tão devotamente religioso que não queria dar passo algum sem a vontade do céu. Era tão justo e reto que nunca causou nem o mais insignificante prejuízo a pessoa alguma. Tinha tal domínio próprio, era tão temperado que nunca preferiu o mais fácil ao melhor. Era tão sensível, tão sábio e tão prudente que nunca se equivocou ao distinguir o melhor do pior. O reformador João Calvino, na sua obra magna, As Institutas, diz assim: eu chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, que o conhecimento de seus benefícios assim induz.
Pois até que as pessoas reconheçam que tudo devem a Deus, que são nutridas pelo seu cuidado paternal, que Ele é o autor de todos os seus bens e que nada devem buscar além dele, nunca lhe renderão um serviço voluntário e piedoso. No prefácio dessa obra, dirigida ao rei Francisco I, Calvino afirma que o propósito em escrever aquela obra magna foi transmitir unicamente certos rudimentos pelos quais aqueles que possuem zelo pelo cristianismo podem ser moldados na verdadeira piedade. Ele usa a palavra pietas, latina, no sentido de designar essa atitude correta de um homem para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento, sim, verdadeiro, adoração sincera, sim, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverentes a Deus, saber quem e como Deus é, uma correta doutrina e uma correta teologia, mas também envolver atitudes concretas para com Ele e para com o que Ele deseja que você faça, que é justamente a piedade. O primeiro catecismo para a instrução dos cristãos, Calvino diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, apropria-se da sua justiça e teme mais ofender a Deus do que enfrentar a morte e os homens. Nos comentários, Calvino também reflete a importância dessa piedade. Em 1 Timóteo 4, 7 a 8, ele diz: você fará algo de grande valor se com todo o seu zelo e habilidade se dedicar unicamente à piedade. A piedade é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Onde ela é completa, não há falta de amor. Portanto, quando nós estamos falando de piedade, não nos confundamos. Piedade não é um exercício de competências, de capacidades humanas, de esforços humanos para a santidade. Piedade é o resultado dessa obra de santidade, dessa obra de santificação. E eu poderia resumi-la de uma forma muito simples. Piedoso é o homem que se parece tanto com Cristo que chega a confundir-se com Ele. Por isso, o embaixador não representa a si mesmo, representa quem o enviou. Apesar de citar Sócrates e Calvino, deixe-me dizer, se você quiser ser piedoso, nem é Sócrates, que o apóstolo certamente não tem em mente para inspirar o nosso ministério de reconciliação, nem tampouco o nosso modelo, mesmo sendo um homem de Deus, é Calvino. Para nós, o piedoso por excelência é Jesus Cristo. Aquele em quem não se achou dolo algum, em nada. De modo que piedoso é aquele cujo caráter de Cristo está sendo formado como uma gestação pela vida inteira, a ponto de quem o conhece, com ele se relaciona, ouve as palavras, interage, recebe as credenciais e a mensagem da reconciliação, sabe que ele está falando em nome daquele que o enviou, com a mesma autoridade, como se Cristo ali estivesse. Observe que isso fica claro no texto. E eu lhe chamo a atenção novamente para ele. A palavra de Deus diz, no texto que nós lemos, no versículo 19, que Paulo afirma de maneira clara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, Cristo era o embaixador de Deus para o mundo hostil. E ele o faz não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando não somente Cristo como embaixador, mas também a nós a palavra da reconciliação. Portanto, por causa disso, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Observe que antes de afirmar o que somos, embaixadores, e o que devemos fazer, exercer o ministério da reconciliação, Paulo explica quem é Cristo e o que ele fez. Ele deixa claro que Cristo é o mediador, que Cristo é o embaixador por excelência enviado por Deus ao mundo, pois Deus, diz o texto, estava em Cristo.
Lembre que Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Lembre que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Lembre que Jesus falou: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, porque eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Essas são expressões de quem se reconhece como embaixador por excelência. Observe ainda que o Evangelho nos revela qual foi a motivação de Deus ao fazer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que por intermédio dele todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Portanto, a obra mediadora de Cristo não é apenas uma obra representativa, mas é uma obra redentiva para nos justificar dos nossos pecados. No verso 21 do texto que lemos, Paulo argumenta: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Filho de Deus, o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça para Deus, ou justiça de Deus. Portanto, é Cristo quem não apenas representa o Pai, mas em nome do Pai redime o ser humano caído em pecado e o faz isso na condição do embaixador por excelência. Quando Paulo diz, por exemplo, que ele não leva em conta os pecados dos seres humanos, por favor, não entenda que Deus passa o pano, dispensa ou releva como algo sem importância. Na verdade, o particípio verbal aqui do verbo significa que ele não atribuindo, não imputando algo a alguém, imputa a outrem. É exatamente aquilo que a gente chama de obra substitutória de Cristo, vicária, aquilo que ele põe sobre o seu Filho, retirando de sobre nós, que é o pecado. O pecado não foi colocado na conta do ser humano, embora fosse sim culpa dele. Ao contrário, o pecado foi imposto a Cristo, a quem o Pai fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E só depois disso, de explicitar quem é Cristo, o embaixador por excelência, que a sua obra representativa também foi uma obra redentiva, é que Paulo, então, se volta para nós e diz que ele nos confiou a mesma palavra que ele chama de mensagem de reconciliação, na condição de embaixadores em nome de Deus. Perceba, então, que aqui nós temos um grande desafio, queridos irmãos. Se um embaixador de qualquer país fala em nome do seu chefe de Estado, o representa, tem a autoridade de quem fala em nome do Estado que o enviou, nós muito mais. Nós não apenas representamos Cristo, nós somos enviados para fazer a obra redentiva, não em nós mesmos, mas apontando para Cristo, e isso chama-se Ministério da Reconciliação. E Deus dá isso a cada um de nós, não apenas aos pastores ou oficiais da igreja, de modo que todos nós fomos comissionados, e ao sermos comissionados, a credencial do nosso trabalho, aquilo que nós somos, para quem nós somos enviados, é exatamente o que Cristo foi ao ser enviado para o Pai, inclusive nos usando como se Deus exortasse por meio de nós, que é a expressão que Paulo usa no texto. Portanto, a piedade é a credencial do embaixador de Cristo, verdadeiramente santificado e autorizado diante de Deus para realizar esse ministério da reconciliação. Mas como isso acontece? E aqui eu quero lhe chamar a atenção para 3 coisas importantes nesse ministério da reconciliação. A primeira delas, a sua motivação. É possível fazer as coisas para Deus numa base apenas comportamentalista, por dever, por obrigação, por senso de que assim devemos fazer, e o nosso coração permanecer intocado, com motivações tortuosas, que caminham com a nossa carne, que contaminam as nossas motivações, e que nos fazem algumas vezes representar meio Deus, meio a nós mesmos, meio a nossa igreja, meio a nossa denominação, meio o nosso ministério e meio Cristo. Mas um embaixador representa somente um, e não é ele. Um embaixador precisa todo o tempo estar questionando qual é a sua motivação. Está aí porque o trabalho é tão sutil e tão delicado. Ele pode ter as suas próprias impressões daquele momento que ele precisa falar em nome de quem o enviou, mas ele não tem a autoridade de torcer
aquilo que foi dito. Isso me leva ao segundo aspecto, a palavra ou a mensagem desse trabalho de reconciliação. Não pode ser outra senão aquela que Cristo mesmo trouxe para nós. Nós não podemos torcer o conteúdo daquilo que nós falamos para agradar aqueles que estão ouvindo, mas também não precisamos deixar de imprimir o amor, a graça, a piedade, porque isso é piedoso, que próprio Deus teve em relação àquelas pessoas, quando amou o mundo de tal maneira. Aquele vizinho importunado, que nos importuna também a todo tempo, aquele colega de trabalho que nos persegue pela fé que nós temos em Cristo, aquele parente que zomba da nossa fé, ao mesmo tempo que ele precisa receber a palavra de arrependimento, ele também precisa receber a palavra que está aqui, que você se reconcilie com Cristo. Isso só pode acontecer quando nós temos em Deus o parâmetro do amor que perdoa, que reconcilia, que busca, que de maneira proativa vai em direção daquele que o rejeita. Portanto, a motivação e a palavra precisam ser as mesmas. Mas há um terceiro aspecto, e esse talvez seja um desafio que nós precisamos levar em conta, que é a forma que nós fazemos isso. É curioso que, naquela conversa com aquelas pessoas do corpo diplomático, perceptivelmente você notava que as pessoas ali eram diferentes, mas elas tinham um padrão. Eu gosto de observar as pessoas, e embora uns fossem mais efusivos, alguns fossem mais quietos, tímidos, embora alguns fossem do temperamento mais claramente diretivo, outros um pouco mais cautelosos, havia um padrão comportamental. Eles cuidavam das palavras e das ações deles, porque eles não queriam causar constrangimento ao país que os enviava. Porque quando o embaixador, quando um membro de um corpo diplomático perde a noção da ética, da moral, do bom comportamento numa nação estrangeira, não é ele que se envergonha, é o país que o envergonha, que o enviou que se envergonha. Nós vivemos um mundo hoje, irmãos, em que a piedade não pode ser alguma coisa só comportamental, mas também não pode dispensar um comportamento digno do Senhor. E talvez seja nesse aspecto que os crentes em Cristo, como embaixadores de Jesus, têm falhado mais, especialmente na nossa nação. E aí eu não aponto o dedo para ninguém, a não ser para mim mesmo, mas observo na internet, na TV, nos órgãos de informação. Queridos, nós somos de uma época, boa parte dos que estão aqui, em que nós cuidávamos daquilo que dizíamos diante de pessoas ímpias e descrentes, para não envergonhar o Evangelho. Hoje os intestinos dos relacionamentos cristãos e da igreja são expostos na internet. Hoje as pessoas brigam entre si, mesmo sendo cristãos, com palavras impiedosas e duras, não importando que eles estejam fazendo um verdadeiro espetáculo escandaloso diante daqueles que os assistem. Parece que nós perdemos, de alguma forma, a capacidade de dizer assim: cuidado, nós temos uma grande nuvem de testemunhas nos observando e nós podemos ser pedra de tropeço. Portanto, além da motivação e da palavra, o comportamento de um embaixador é fundamental para manifestar a piedade como sua credencial. Como eu falei no início da minha mensagem, aquele rito de credenciamento, ele muitas vezes pode ser rejeitado, e uma carta é dirigida de volta, descredenciando aqueles que receberiam o embaixador. E o nosso descredenciamento é quando, no nosso dever de fazer o ministério de reconciliação, nós somos desautorizados por Deus na obra e no ministério que nós recebemos. Como isso acontece? O texto nos responde: é quando a piedade deixa de ser o nosso credencial. Isso tem a ver com a obra de santificação
pela presença do Espírito Santo, para que nos tornemos cada vez mais como Cristo, o supremo embaixador do amor de Deus, para a sua maior glória. E por isso, eu volto a citar Calvino, encerrando a minha fala, dizendo assim: o homem piedoso confessa: somos de Deus. Vivamos e morramos para Ele, somos de Deus. Sejamos governados por sua sabedoria e vontade em todos os nossos atos, somos de Deus. Em harmonia com isso, devemos segui-lo como nosso objetivo lícito em todos os aspectos da nossa vida, somos de Deus. Deus nos prescreveu uma maneira pelo qual Ele pode ser glorificado por nós, a saber, a piedade, que consiste na obediência à sua palavra, e aquele que a ultrapassa não está honrando a Deus, pelo contrário, está desonrando. O pior embaixador não é o incompetente, é o desleal para com aquele que o envia. Aquele que torce a mensagem, contamina a motivação e tem um comportamento que envergonha o embaixador por excelência, que é Cristo. Aquele que faz do seu ministério uma forma de projeção pessoal, de interesse egoísta e vaidoso. Aquele que torna a mensagem ele mesmo. Deus nos livre desse descredenciamento divino, porque se assim acontecer, não nos resta nada a não ser voltarmos para o Pai, envergonhados, dizendo que nós não o representamos bem no mundo. Um dia todos nós iremos voltar e apresentar de volta as nossas credenciais ao nosso Pai. E haverá somente uma possibilidade para aquele embaixador piedoso: é ouvir do Pai: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Querido irmão, querida irmã, lá no seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, entre os seus parentes, no ambiente mais hostil que você puder encontrar, mais alheio a Deus, que não vai receber bem as credenciais do seu ministério, seja fiel. Somente isso, seja fiel. Tenha na sua boca a palavra da reconciliação. Tenha na sua atitude uma santidade piedosa, fruto da obra do Espírito Santo na sua vida, que fale por si mesmo. Seja você a credencial do seu ministério, pequeno ou grande. Seja a sua piedade que vá diante de você antes que a sua palavra seja ouvida. E eu posso lhe garantir que, se assim for, você será um embaixador fiel de Jesus Cristo. E não é para isso que nós fomos enviados ao mundo. E não é para isso que nós estamos aqui pedindo a Deus que nos capacite neste congresso a sermos verdadeiros embaixadores. Se é, vamos pedir isso a Deus agora. Curva sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus, coloque o desafio que você tem. Eu imagino que passou pela sua cabeça em alguns momentos, situações que você enfrenta no seu dia a dia, que são desafiadoras para que você testemunhe de Cristo. Gente que lhe magoou e para quem você deve ainda manifestar o amor do Senhor. Gente que questiona a sua mensagem, e mesmo assim você tem que mantê-la sem torcê-la, sem suavizá-la, sem deturpá-la, porque esta é a mensagem para a qual Deus lhe enviou trazer. Coloque isso tudo diante do Senhor e diga somente uma coisa: Senhor, eu quero ser o embaixador que te honre. Santifica a minha vida, produz em mim um viver piedoso, para que a minha palavra seja uma palavra que vá adiante de mim, em piedade e naquilo que o Senhor quiser me usar. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós nos encontramos na Tua presença, a nossa oração é simples, Pai, e direta.
Santifica-nos, ó Pai, para um viver piedoso. Santifica-nos para um viver piedoso que nos autorize, que nos credencie diante deste mundo como verdadeiros embaixadores teus, que além da palavra eloquente, da inteligência na abordagem, da criatividade em querer atingir as pessoas com o teu evangelho, a nossa piedade vá diante de nós, ó Pai, não para que as pessoas nos vejam, mas para que as pessoas te vejam por nosso meio, porque não haverá autoridade naquilo que falarmos, se não houver autoridade naquilo que vivermos, Pai. Portanto, nos ajuda a viver de modo digno da nossa vocação, porque esse testemunho de embaixador nos credencia diante de Ti e diante do mundo com a mensagem da reconciliação. É assim que nós te oramos e te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.